Sim. Começou. Começou. Perfeitamente. Gente, Muito bem. primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Achei muito legal essa oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês, sobre diversidade e tecnologias. Eu mudei aqui um pouco o título quando eu fui pensando em escrever. A professora Helena falou, né? Diversidade, tecnologia, e eu fiquei com algumas questões. E eu preferi colocar tecnologia e racialidades. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Porque quando a gente fala de diversidade, eu fico pensando, a diversidade é Peraí, o som sumiu, Ana. O som, você fechou o microfone. Foi? Agora voltou. Ai, Começa de novo aí, a diversidade é suficiente. isso. Então eu começo com esse questionamento. Diversidade é suficiente? Quando vamos falar, né, de diversidade e tecnologia, de que diversidade a gente está falando? Estamos falando de diversidade na questão de raça, estamos falando de diversidade na questão de gênero, estamos nos falando de diversidade na questão territorial. Porque são diversas minorias, e quando a gente às vezes trata tudo num pacote só, vou colocar lá tudo junto dentro do meu pacote e vou carregar, muitos apagamentos acontecem e a gente continua atuando com desigualdades dentro da diversidade. Então eu inicio com esse questionamento: o que que é essa diversidade? De que diversidade a gente está falando? Será que, por exemplo, a diversidade na academia é suficiente? Será que a diversidade de alunos, de professores negros, isso é suficiente, principalmente para o uso das tecnologias? E aí eu trago uma frase da Verna Myers, que ela fala: diversidade é ser convidado para a festa. Inclusão é ser chamado para dançar. E aí eu começo a trazer essa diferenciação de quando a gente fala de diversidade e de inclusão. Um ambiente ele ser diverso, não necessariamente ele é inclusivo ou ele proporciona de fato, essa inclusão. Por exemplo, né, hoje a gente teve um curso de letramento racial, do TID com o PRETID. E a gente fala muito da questão de entrar alunos periféricos, de se entrar alunos negros na universidade, de se convidar professores negros para atuarem. Mas será que somente entrar é suficiente? O que que eu faço para a permanência dessa pessoa? Que situações eu proporciono desculpa, para que aquela pessoa se sinta de fato incluída e pertencente a esse espaço? Então, eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado ao tratar a diversidade somente em si. Ela pode virar, muitas vezes, uma pauta esvaziada, no que eu acredito. Então, assim, a gente fala. Olha, tem aqui nessa universidade, tem 10 alunos pretos, tem 5 alunos indígenas, tem um aluno cadeirante. Isso até pode ser diverso, mas isso está longe de ser inclusivo se eu não fornecer as condições necessárias para a permanência e para pertencimento dessas pessoas. E aí, por isso que eu trouxe a questão de racialidades, que é o que verdadeiramente eu pesquiso, é o que eu estou mais próxima dentro da academia do que falar sobre as pautas, que eu poderia sim falar, a gente pode fazer aquele breve comentário, mas eu não poderia falar, por exemplo, ter propriedade de falar hoje de gênero, né, de entrar numa teoria queer, que eu acho que é uma das teorias principais, da gente falar das questões de gênero e trazer a Judith Butler e trazer outros autores. Então, eu preferi me ater até pelo tempo na minha questão de pesquisa, que é sobre raça, que é sobre as racialidades. E aí eu vou fazendo, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, pode falar, tá, gente? Eu vou aqui falando rápido por causa do tempo, mas podem me interromper. E aí eu trago uma frase do Nelson Mandela, que ele fala: ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E trago aqui a imagem em uma frase do professor Kabengele Munanga, que ele fala assim: não se nasce negro, torna-se negro numa sociedade que racializa. Então, quando a gente fala de raça, a raça é um conceito que, quando falamos geneticamente, esse conceito sequer existe. Esse conceito, na verdade, ele é uma formação social, uma formação histórica, uma formação política, uma formação, né, preconceituosa, desigual, para separar as pessoas pela sua cor da pele. Então, essa racialidade é um conceito constituído, ela não é um conceito natural, né? Um bebê, ele não vai saber diferenciar uma criança, ela não sabe diferenciar o que é errado ou certo de dizer que a cor da pele do amigo é errada, ou que a cor da pele é feia, ou que aquela cor da pele tem determinada origem. Isso é um conceito que a gente aprende. As pessoas, elas aprendem a serem racistas. Elas aprendem a odiar ou elas aprendem a amar. E esse conceito do negro, você se torna negro, né? Você não nasce, você se torna a partir de um momento de uma sociedade que já marca a sua diferença pelo tom da pele. E aí eu faço um pouquinho aqui só para a gente chegar na tecnologia, um pouquinho da história do que isso acontece, né? Porque o Brasil saiu pesquisas recentemente sobre, né, ser um dos países mais miscigenados, mas lá atrás, há mais de 500 anos, a gente entra com duas questões, que é da eugenia e do racismo científico, que não só no Brasil, né, eu me atenho ao Brasil, mas assim, em toda a parte do mundo, principalmente na Europa. Eu não sei se todo mundo conhece a teoria da eugenia, mas é aquela teoria do branqueamento, né, principalmente do Brasil. À medida que tem o tráfico negreiro e vem para o Brasil, vou dar assim um número que não é real, mas só para a gente poder entender. A partir do momento que vem 10 navios negreiros para o Brasil, vem mais de 100 navios da Europa para o Brasil. Com qual tentativa? Com a tentativa de branquear essa população, com a tentativa de que a teoria da eugenia, ela caracteriza que as pessoas, né, a inteligência, eram herdadas geneticamente e que precisava se branquear, né? Eu vou utilizar o termo branquear para ser um sujeito mais dotado de inteligência, que pudesse conviver em sociedade. Então, eu estou aqui explicando bem resumidamente esse conceito e trago uma foto da Sarah Baartman. Eu não sei se vocês conhecem, que ela também é chamada Vênus Negra. A Sarah Baartman, ela é uma mulher africana que foi exposta em circos e foi tratada primeiramente, colocavam ela em exposições, justamente para apresentar o seu corpo e apresentar que pessoas, os cientistas da época, que tinham, por exemplo, as nádegas aumentadas, que tinham esse formato de corpo, essas pessoas não eram dotadas da tal inteligência. O seu corpo, mesmo depois da morte, ele foi devolvido, inclusive há muitos poucos anos, para o seu país, porque dessecaram o seu corpo para fazer estudos científicos. Então, assim, ela foi violentada a sua vida inteira, desde a escravização, desde a exposição, desde a ridicularização que o seu corpo foi imposto, né, por uma característica tanto da eugenia quanto da característica do racismo científico, que achava que poderia usar de um corpo para provar que uma raça era melhor e superior que a outra. E aí que a gente começa a nossa história, né? A história do que é a escravização, a história do que se faz com o corpo negro e a ausência das epistemologias negras. E aí eu trago uma citação da Conceição Evaristo, que trata do seguinte: ela fala, desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta.
o real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento ou não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. E o que é essa escrevivência? Essa escrevivência são as narrativas, são as perspectivas, são as vivências, são as insurgências de pessoas negras. A partir do momento que já fazem isso com a Sarah Baartman, entra-se em outro conceito, que a gente já entra lá mais ou menos em 1800, quando o até então ministro da Casa Civil, Rui Barbosa, ele queima os documentos aqui no Brasil, e eu estou fazendo assim bem um pulo de fatos, mas ele queima os documentos que fazem parte da escravização, todos os documentos que provam o regime escravocrata no Brasil. Ele diz que queima esses documentos para que não se deixe no país nenhum rastro da escravização, do preconceito, para limpar a história do país. Só que esse apagamento, essa queima de documentos é mais do que apagar histórias de vida, apagar provas dos fatos e possíveis indenizações que poderiam ser cobradas do Estado. Né? Então, assim, para dizer que entra-se, então, o mito da democracia racial, que o Brasil é um país de todos e que aqui no Brasil não se há, então, o racismo, que todas as raças, elas conseguem viver em harmonia. Então, entra-se esse mito da democracia racial, juntamente com essas teorias eugenistas, e a ausência de epistemologias negras. Então a gente se pergunta, né? Quantos autores, quantos pesquisadores negras hoje temos na academia, né? Quantas histórias elas realmente são fielmente retratadas? Porque tem aquela questão do que se fala, né? Do que uma pessoa enfim, tem a sua vida com uma matriz africana, que conhece a sua história e mesmo assim com os seus apagamentos fala, e o que a gente pode provar dos nossos fatos, né? E o tão quanto os fatos narrados por pessoas negras são considerados realmente ciências, são, né, encarados como epistemologias, como pesquisas científicas. Então tem todo esse apagamento, e esse apagamento é sim trazido totalmente para a tecnologia, né? O que se tem dentro hoje, por exemplo, de uma inteligência artificial? Quais são os dados? Esses dados estão contaminados, esses dados estão enviesados, os problemas são dos algoritmos, os problemas são dos dados, de uma história que vem frequentemente há mais de 500 anos sendo apagada. Então, né, eu continuo com algumas indagações, e aqui eu trago uma citação do livro Algoritmos da Opressão, da Safiya Noble, que fala: o algoritmo não devia ter como decidir se eu existo ou não. Então eu tive que pensar em uma saída dentro das minhas limitações financeiras, porque agora vira outro fardo financeiro ter que permanecer relevante aos olhos do que a internet está dizendo para as pessoas que têm valor. Eu tive que ser criativa e gastar um bocado de tempo no computador, tentando descobrir qual é o meio mais barato de ser visível com maior impacto. Então, novamente, agora dentro das tecnologias, continuamos a não existir. E se existimos, existimos por vezes de maneira deturpada. E aí eu vou trazendo exemplos, a Safiya Noble, ela traz exemplos dentro do seu livro, Algoritmos da Opressão, e inclusive a justificativa de escrita do livro é um momento que ela, por exemplo, ela vai pesquisar no Google e ela critica fielmente as ferramentas de busca comerciais e a qual interesse elas representam. Então, ao pesquisar no Google, ela estava com a sobrinha enteada e ela colocou meninas negras. A primeira coisa que apareceu, né, a primeira página que apareceu no Google foi uma página de pornografia. Então, assim, por que ao colocar meninas negras aparece uma página de pornografia?
Porque ao colocar casa de crioulo, levava um mapa para a Casa Branca no momento em que Michelle Obama estava, né, na presidência, ou em que momento quando eu fiz esse teste, inclusive em uma disciplina, ano passado, em que momento ao colocar cabelos feios no Google, o primeiro cabelo que me apareceu foi um cabelo crespo e cacheado. E ao colocar cabelos bonitos, apareceu um cabelo liso. Então, assim, a quem interessa o que que é colocado em prol da tecnologia e que tecnologia é essa que a gente luta tanto para ter? E é uma tecnologia que discrimina. E aí tá o fato que não é você. Muitos falam, olha, mas vocês querem impedir o desenvolvimento da tecnologia. Não, eu não estou dizendo que a gente não precisa, né, viver com a inteligência artificial. A inteligência artificial está posta, né? As ferramentas de buscas comerciais estão postas, mas cadê a história, as narrativas, as escrevivências, as epistemologias, os autores? Todos esses casos são casos agora que eu dou um salto na história, lá de 1890, quando eu falo de apagamento de documentos, e agora eu falo de casos de 2023, 2024, né? Quando uma pesquisadora, a Joy Buolamwini, coloca uma máscara para ser reconhecida, né, por uma câmera de reconhecimento facial. Quando ao colocar mulher negra no Instagram, o Instagram impede, dizendo que a venda, compra ou negociação de drogas ilícitas podem prejudicar você e outras pessoas. Há um jogo que um pesquisador, o Fábio Corradini, ele faz inclusive um artigo incrível sobre isso, um jogo que até 2023 estava no Google Play, um simulador de escravidão, né? E que dizia no jogo, neste simulador de escravidão existe três tipos de escravos, né? Treine seus escravos para aumentar seu nível de maestria e renda. Então, são esses tipos de desigualdades, o chamado racismo algorítmico, que é o meu tema, né, foco de pesquisa, porque eles se perpetuam dessa maneira, dessa forma desigual. O que aprenderam sobre nós? O que aprenderam sobre nossa cor? E hoje. A gente vê esse fato por vários motivos. Desde todos esses motivos, né? Se é que a gente pode considerar isso motivos, mas toda essa história que traz das pessoas de pele negra, principalmente, não querendo entrar, mas as pessoas de pele preta retinta, porque tem totalmente a questão hoje, né, que a Cida Bento traz muito bem referente ao colorismo. Então, né, você ser preto retinto, você ser preto não retinto, mas você ainda assim ter os seus traços. A questão do pardo, que inclusive tem aumentado muito as pesquisas, e há muito erro, por exemplo, hoje, quando o pardo, muitas vezes ele quer, né, sair do movimento negro porque não se representa como um negro, e muitas vezes o movimento negro não considerar, né, o pardo um negro, e isso se dá muito por falta de conhecimento, por uma falta de letramento, né, de todas essas conquistas que foram realizadas. Eu acredito que no censo de 70, quando fizeram o censo, eu não sei se vocês sabem o motivo do pardo, mas foram, né, quando saiu o resultado, deu mais de 136 cores diferentes para a população brasileira. Então, assim, e isso ainda reflete a questão do mito da democracia racial e a questão de embranqueamento das pessoas. Ou seja, para não dizer que são pretas, as pessoas diziam: olha, eu tenho cor de jambo, eu tenho cor de café, eu tenho cor de Pelé, eu tenho cor de café com leite, né? Eu sou moreno claro, eu sou moreno escuro, eu sou moreno médio. E essas coisas, essas formas de enxergar a sua cor da pele, elas ainda persistem. Eu fui dar uma palestra, eu dou algumas palestras em escolas de violência, né, com grandes aspectos de violência aqui na periferia da Zona Sul.
Em uma dessas escolas, um menininho, ele disse pra mim, assim, mais ou menos uns 13 anos, ele disse assim, professora, eu não chamo minhas amigas de preto ou negra porque isso é agressivo. E aí eu fiquei me perguntando por que que é agressivo, né? Onde ele aprendeu, por que isso está interiorizado dentro dele que é agressivo. E, ao mesmo tempo, essa palestra se estendeu à educação de jovens e adultos, e um homem de 45 anos, ele disse que ele não é negro, ele é moreno cor de jambo. Então, assim, isso continua reverberando, por mais hoje que tenhamos políticas, né, de dizer você é preto, pardo, branco, amarelo, indígena. Então, assim, as pessoas continuam com essas questões da história de não dizer a sua cor por próprio não entendimento, porque isso lhe foi ensinado que era agressivo. E aí, continuando dentro da tecnologia, a gente olha já da composição do setor da tecnologia. Quando a gente pensa em identidade de gênero, raça e idade, por exemplo, entre as questões dos padrões eurocêntricos, que é aquele padrão masculino, branco, né? Lá Vale do Silício, né? Diríamos. Então, assim, quantas pessoas de raça preta hoje desenvolvem sistemas, alimentam esses dados, compõem e dão instruções para esse algoritmo? O que que essa máquina aprende? Porque a gente pode falar da questão da aprendizagem de máquina, né? E falar que a certo momento essa máquina, sim, ela começa a reproduzir e até tomar decisões. Mas, primeiramente, essa máquina ela foi ensinada. Esse ensinamento ele foi manual, ele foi por uma pessoa que tem crenças, que, tem, né, que acredita em X ou que acredita em Y, e que muitas vezes essa pessoa está a serviço de grandes corporações, né, das grandes big techs. E o que interessa das big techs quando a gente fala nesse colonialismo de dados? E aí até a minha dissertação eu inicio, né, o título com essa provocação. É uma questão de dados? Né? O ponto de vista do negro em relação à discriminação algorítmica. Porque quando a gente vai mais dentro da pesquisa, a gente vê que não são os algoritmos que são os problemas, mas sim esses dados. E aí eu começo, né, um trecho da minha dissertação fazendo um jogo, né, literalmente um jogo, jogam-se os dados, e eu faço esse jogo e vou acompanhando uma trilogia, desde a trilogia, quando a gente pensa em Zeus, na questão do fogo, na questão de como usar uma tecnologia, essa tecnologia hoje, esse dado, ele serve para queimar, então eles são lançados à sorte no tabuleiro do tempo, reconfigurado pela tecnologia, né? Essas jogadas de consumo de dados fazem engolirem o que tem pela frente, inclusive fenômenos devedores de materialidades das redes sociais, definidas como ações intencionais sem lastro em cadeias de referência sólida. E aí o André Lemos, em um artigo no Dataficação da Vida, ele fala dessa questão dessa era datificada, dessa era que hoje, né, foi mudando, foi muito mudando. A gente estava falando de era das inteligências, hoje a gente já escreve da era da datificação. Então, assim, tudo que a gente engole, que nem Cronos que engoliu os filhos, hoje a gente engole a mentira, a desinformação, a falta das relações e a extrema necessidade delas. O sentimento extremo de não poder pertencer, do não querer pertencer e do precisar pertencer ao tempo todo. E aí, o que que entra na questão do racismo algoritmo? É meramente uma questão de dados ou de algoritmos? Ou estamos diante de uma manifestação mais ampla e profunda em que raça, poder e controle se entrelaçam em um cenário de colonialismo digital? Quem traz muito bem essa questão de colonialismo digital, tem inclusive o livro, o Walter Lippoldt e o Davidson Faustino, que eles trazem todo esse cenário desse colonialismo que continua, ele se aperfeiçoou, né? O colonialismo, ele continua ainda perdurando nas nossas ações, embora a gente fale hoje da questão e da necessidade da decolonialidade, eita, difícil de falar.
Considerando que os sistemas de inteligência artificial não são estáticos, mas dinâmicos e adaptáveis, seria possível repensá-los por uma mudança de mentalidade? E aí vai por parte de desenvolvedores, em diálogo ativo com a sociedade civil. Então, eu trago essas provocações, esses questionamentos dentro da minha pesquisa, desde que eu entrei na universidade, para a gente repensar e repensar muito a questão de como a gente se coloca em relação a pautas. Por isso que aí eu volto e, né, começo a falar da questão da diversidade. Muitas vezes a gente vai falar, né, de racismo e pessoas pretas como eu são chamados para falar de racismo, mas esquecem que o racismo, ele é sim a pauta. A pauta me atravessa? Sim. O racismo algorítmico me atravessa? Sim. Mas nós não somos a pauta. A pauta sim atravessa. E tomar cuidado com o esvaziamento de certos termos e a forma como a gente se coloca, principalmente em frente à academia, a nossa posição. Enquanto antirracistas, enquanto sujeitos, visando né, o caráter decolonial, o antirracismo e posições que são muito contrárias, por vezes, à objetividade que traz a ciência. Então, é preciso trazer sim a nossa subjetividade, trazer sim as nossas experiências, trazer sim as nossas vivências. Porque quando eu falo do ponto de vista do negro né, em torno da discriminação algorítmica, eu não estou falando que o ponto de vista do negro ele é melhor ou ele é superior. Eu estou falando que ele também existe, mas que ele foi hierarquizado, ele foi sistematicamente apagado, né? Então, é um epistemicídio, como a Conceição Evaristo fala, da nossa língua, do nosso pertencimento, né? Das nossas vivências. E o racismo algorítmico é nada mais que uma forma contemporânea, né, de discriminação, que emerge tanto entre a interação entre sistemas digitais, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Ele é alimentado e treinado por práticas, né, digitais de discriminação mais explícitas, como o racismo discursivo, além de impulsioná-lo por vários expedientes. E aí eu trago esse quadro aqui pelo site do desvelar.org. O Desvelar, ele poderíamos dizer, como um coletivo também. Ele é alimentado pelo pesquisador Tarcísio Silva, que tem escrito o livro O Racismo Algorítmico, que cunhou o termo, inclusive. E aí a gente fala um pouco das características desse racismo algorítmico, que além de né, da questão de opacidade algorítmica, da agência difusa, que se refere referente às decisões discriminatórias da branquitude sendo distribuídas, né, em um ciclo, em um ciclo, um fenômeno no sistema, a gente tem acesso diferencial a direitos, a gente tem uma visibilidade diferencial dessas populações ditas como minorizadas, e ditas como minorizadas apenas no sentido de direitos, porque quando a gente olha para o último censo 2022, a população preta e parda do Brasil, ou seja, os negros, são a maioria no nosso país. Uma das questões também é a concentração e oligopólios na tech. Então, assim, essa concentração de decisões de núcleos globais. Aí vem a extração do trabalho, o extrativismo colonial, essa colonialidade de campo que engole práticas dos demais, simplificando as dinâmicas. E o loop de retroalimentação, que é o aprendizado de máquina que com frequência usa dados desiguais, intensificando o impacto desses dados desiguais. Vou pegar mais um exemplo para falar para vocês. Por exemplo, a anemia falciforme. Eu fiz alguns testes durante a pesquisa. E se a gente pegar o chat GPT e fazer alguns testes referente à anemia falciforme, colocar ali uma equação, ver quais dados dão, sistematicamente ele dá erro. E por que que ele dá erro?
quais são as mulheres que apresentam, em sua maioria, a anemia falciforme? São mulheres negras que, por uma característica genética, tendem a ter, em maior grau, a anemia falciforme. Porque os estudos referentes à anemia falciforme, até o momento, eles pouco evoluem. Aonde estão essas concentradas, essas mulheres negras, em sua maioria? Né? Como as periferias são tratadas, e aí a gente entra, né, em um novo grupo quando eu falei da diversidade territorial, porque a gente tem que pensar as margens, o centro, as periferias, e muitas vezes está, né, existem periferias que não é só quando a gente fala da questão de amplitude do centro, né? Então, assim, a gente está falando de favela, que pelo IBGE, até pouco tempo, esse termo nem era, nem poderia ser utilizado, né? Então, assim, que foi uma conquista, por exemplo, da CUFA de poder usar o termo favela. Então, assim, por quê? Porque favela, o que representa, né, nesse padrão eurocêntrico? Representa violência, representa o ruim, né, a pobreza que não se quer mostrar dentro das mídias. Então, talvez para minimizar, a gente traz outras questões. A gente traz questões, por exemplo, como. Ah, é que eu trago mais para vocês. Pensei que eu tinha parado. Trago aqui da periferia. Então, assim, são questões. Aqui eu trouxe mais para vocês o simulador da escravidão, o jogo que eu falei, que estava no ar, né, até 2023. E o que me chocou foi aqui também um dos comentários. Ótimo jogo para passar o tempo, mas acho que faltava mais opções de tortura. Então, são esses os comentários que a gente vê em plenos, né, nessa nossa era que eu já passei para vocês. E aí, fazendo bem um resumo, né, dessa toda essa discriminação, a tecnologia é nada mais como um reflexo da sociedade. Ela está longe dos algoritmos serem apenas 0 e 1, né, longe dessa tecnologia ser neutra. Esses algoritmos, eles acompanham sim vieses discriminatórios. Eles acompanham sim formas de racismo. E quando eu falo, né, as formas de racismos, né, e trazer isso no plural, é o que a Silmara, por exemplo, falou hoje. A gente tem um racismo acadêmico, a gente tem um racismo alimentar, a gente tem um racismo obstétrico, um racismo recreativo, um racismo institucional, né, esse racismo algoritmo. Então, ele vai se multiplicando de várias formas, se escondendo debaixo de vários chapéus, né? E a tecnologia hoje, como controle e vigilância, que são esse uso massivo, né, de dados, e o papel da universidade e da nova geração referente a essas tecnologias. Então, gente, eu tô aqui falando muito. Eu vou dar uma paradinha para se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa, mas eu tentei trazer de uma forma até que breve, né? Fazer esse apanhado da história para a gente pensar realmente nessas tecnologias, na forma de produção e na forma de produção não só das tecnologias, da ciência que construímos, e o quanto isso é importante e necessário esses debates. Obrigada. Muito bem, a gente que agradece aí, muito bacana a exposição. Temos aí um tema a discutir, questão de diversidade, inclusão, né? Porque uma coisa que me preocupa, sabe, se de repente a gente tem tantos grupos diferentes, o que vai nos unir? Porque é uma luta, como a Silmar estava falando hoje, a questão do racismo, a questão da misoginia, toda essa transfobia, é uma questão também, uma questão econômica, no fundo, né? Então, isso aí a gente acho que a gente tem que pensar nessa diversidade e inclusão, é um tema que eu acho que a gente vai depois marcar uma para discutir tudo isso, né? Como é que a gente vai trabalhar. Fiquei muito contente que você trouxe o professor Kabengele Munanga. Inclusive, hoje eu acabei de passar 2 artigos dele para o Cleiton, porque ele trata a questão de um ponto de vista sempre muito preciso, né? Muito preciso.
Né? Exatamente, esses dias no lançamento do livro da PUC, Intelectuais Negros da PUC, ele Hum, estava presente, né? E assim, é de uma lucidez e de uma alegria, e ele falou uma frase, né? Para mim, que tocou muito, assim, ele falou que quando começou a questão de consciência negra na USP, né, e ele professor, eram os brancos falando de seus negros, né? E essa frase me tocou muito, assim, porque ele teve uma luta para entrar na universidade. Inclusive, tentaram contestar, inclusive, até a saúde mental, de várias formas, para que ele não fosse um professor titular, né? E o que ele traz hoje para a gente, assim, é uma leitura espetacular, é uma leitura necessária. E sobre, né, eu realmente penso também essa questão de ter tantos grupos e né, e dessa separação. Mas porque foram narrativas, tantas narrativas apagadas, que eu acho que essa junção desses grupos só vai a partir da compreensão é, de cada um separado, porque tem uma questão que a Lélia Gonzalez fala, que essa questão que somos todos iguais, isso nunca funcionou, né? Não somos todos iguais, somos todos diferentes. E é nessa diferença que a gente vai se unir, né? Então, isso. assim, pensar que somos diferentes, mas vamos aprender sobre a cultura do outro, vamos falar sobre o pertencimento do outro, vamos nos abrir a respeitar o outro. Eu acho que é nisso que a gente começa a se juntar, mas não de tratar todo mundo, é tudo uma coisa só, é Não. tudo minoria, né? É, Eu vou tratar igual. Eu acho que entra muito nessas questões, assim. Mas da é, gente é, sempre ter cuidado e não deixar só a pauta realmente falar pela é. gente. Não, Porque se ao não mesmo entra tempo aí que. nas empresas, aí nos grupos, Isso, a gente tem que ter diversidade. Então, pega meia dúzia desse grupo, a gente é uma empresa diversa, né? Por quê? exato. Porque fica só na superfície, né? Então, a questão do aprofundamento, o que vai nos unir, né? Sim, E aí, no caso do nosso grupo, o que vai nos unir diante de ciência e tecnologia, né? E a questão de minoria que você falou, eu acho que assim, o conceito de minoria da Marilena Chauí, que é muito interessante, né? Que ela pega, não é que é um grupo que é em menor número, mas a minoridade é porque você não tem maioridade, né? Então você é uma criança, você é aquela coisa assim que não tem que falar no meio de gente grande, né? É uma coisa é assim exatamente que a isso. gente tem que lutar muito contra. Bom, eu estou meio dominando aqui, queria abrir para o público, para as questões, e depois a gente passa aí para a fala do Cleiton, que também está muito legal. Eu Alguém só, mais quer falar? só Eu qual que é o nome? queria te parabenizar pelo seu conhecimento. Muito interessante, a professora me passou realmente dois artigos maravilhosos que servem como base para a gente que pesquisa ciência, tecnologia, né? E comportamento das pessoas. Então, só tenho a agradecer e sou um iniciante nesse legado, porque muitas vezes a gente não percebe o quanto é importante a gente conhecer nossa raiz, nossas origens e valorizar, né, esse lado. Então, parabéns. É um monte de tipo de racismo, pelo que você falou aí, né, que eu fiquei até pasmo. E é isso, parabéns. Vou colar mais em você para você me ajudar um pouquinho aí para me aprender, tá bom? Pode sim, tá convidado. Muito bem, professor Zé Luiz está com a mão levantada. Eu queria cumprimentar a Lena pela atividade. A apresentação da Ana foi muito densa, com muita coisa. São vários caminhos aí para a gente discutir, né? Eu vou pelo meu eh, papel aqui de IA, né? Que a gente tem o nosso grupo, né? Eu queria só que você aprofundasse um pouquinho mais, Ana, essa questão que eu me preocupo muito, né? E acho que você já colocou, mas é que você colocou tanta coisa junto, só para você dar uma esmiuçada, né? A questão de que parte do que a gente recebe de resposta dos chats, né, dos GPTs da vida, é material, como você falou, é data, né, bancos de dados gigantescos que, em grande parte, são coletados nas próprias redes, né? Então, eu fico encucado, né,
se parte do racismo que é importado, que é introduzido, você falou, teve um humano lá que programou, mas também existe uma parte que é a própria rede tem o racismo que é filtrado e deu ouvido para nós quando a gente faz as perguntas, né? Eu também já vi o que você falou uma vez de cabelo feio aparecer um cabelo crespo. Meu cabelo é bem crespo, apesar de eu não ser negro, mas tenho o cabelo bem crespo. E o cabelo do lado, um cabelo antes e depois, o depois alisado, né? Então, esse é perfeito, né? Mas o que você acha dessa parte? Eu acho que a IA ela tende a agravar o problema, porque a IA vai ser mais dependente do racismo do que já está dentro do mundo digital, dos algoritmos, das redes. Por aí. Mas parabéns. Obrigada, professora. Eu concordo totalmente. Tem a questão humana, né, que é a questão inicial, mas tem o ponto que a IA, sim, ela começa a tomar as suas decisões, né, vamos dizer assim. E ao tomar essas decisões, ela vai multiplicar o racismo já existente e acaba, sim, por si sendo uma tecnologia racista, que dificilmente vai trabalhar questões de antirracismo. Dá um exemplo assim, por exemplo, o meu chat GPT, ele não conseguia escrever escrevivências, certo? Por que que ele não aprendeu a escrever a palavra escrevivências? Ele sempre trazia de alguma forma errada, né? E eu ali incorporando, olha, esse é um conceito, né, de uma pesquisadora muito boa e tudo mais, né, levando os livros, enfim, da Conceição Evaristo. Então, de alguma forma, eu vou tentando remodelar aquele meu sistema, né? Eu vou incorporando e dando novas instruções para que ele comece a responder de uma forma menos enviesada, né? Não vou dizer sem vieses, porque isso é impossível. Mas tem uma questão, uma diferença quando a gente conversa com cientista de dados, no PRETID a gente tem um cientista de dados, e eu falei, se reproduz, né, se entra no sistema, os dados enviesados, por que a gente não remodela? Por que a gente não para? Por que a gente não corrige? E aí ele diz assim para mim, né, ele disse, Ana, porque isso é quase impossível. Ele me deu duas justificativas, uma pelo valor. Nenhuma empresa quer gastar totalmente o valor que se dá de corrigir ou de mudar os seus padrões. Outra que, dependendo da informação que você der nessa aprendizagem de máquina, se você coloca A mais B e de repente você coloca o C, ele disse que isso poderia dar, né, aumentar inclusive esse padrão discriminatório, que poderia, né, enfim, ter diversos erros. E quando a gente já conversa, né, com outros pesquisadores fora da questão da ciência de dados, não, se você fez algo, você para, você muda, você corrige. Mas ao interesse de quem? Né? Aí entra com essa questão quando a gente fala da opacidade de máquina, e aí tem autores que falam, né? Você não coloca para rodar a IA e depois vê os erros que vão acontecer. Você vê os erros e depois você coloca para rodar. Mas isso a gente fica muito na mão das big techs, eu acredito assim, Esse que é o da problema. vida. É difícil. É uma questão ainda, eu acho que muito difícil, de muita pesquisa e do interesse dessas grandes empresas, que não é o interesse até agora, justificar totalmente como são feitos os seus sistemas e como são incorporados dados de suas IAs. E a IA reproduz, acaba reproduzindo e multiplicando. Tudo bem, tem a Muito bom, Lena. professora Ana de mão Lena, levantada. Oi. só fazer uma sugestão, Ana. Ah, Por coincidência, amanhã eu tenho uma reunião com 2 estudantes de ciências de dados da PUC, né, que são candidatos a trabalhar com a gente aqui no Lumen como iniciação científica. Eu vou dar um toque para eles, são muito agitados esses 2 estudantes, né? Eu vou dar um toque para eles que seria legal o curso de ciência de dados da PUC interagir contigo e com essa pesquisa de questão racista. Mas isso Nossa, a gente vai seria ver. extremamente interessante e preciso. Nossa, muito. Obrigada, professora. Vamos fazer. vai lá. Então, Ana, Xará,
Muito obrigada pela palestra, acho que foi muito interessante. Como o professor Zé Luiz falou, um pouco densa. Então, eu queria falar uma coisinha, não é tão coisinha assim, você falou do apagamento, né, que se deu desde sei lá, desde a época do Império, da República, limpando, né, o meio de campo para parecer que nós somos mais bonzinhos que o resto, né? Os ingleses tinham essa mesma característica, né? Até porque eles saíram na frente com a industrialização deles, limpando o mundo, em teoria, da escravidão, né? E controlando os portos por aí para dizer que quem estivesse escravizando, tal, né? Agora, com as possibilidades que a era digital trouxe, um grupo do University College London fez uma pesquisa maravilhosa, onde eles levantaram, como eu acho que em parte já se tinha feito com os imigrantes chineses que trabalharam como escravos lá também, né? Na costa oeste dos Estados Unidos, e eles fizeram com a escravidão, com os navios negreiros que chegavam lá, eles usavam na Europa muito, e nas colônias, né? Muito, muito. A Jamaica foi um ponto quente nisso, né? E eles usaram uma série de, sei lá, produziram aí programas e tal, para ir levantando a partir dos navios que chegavam. Esses navios, essa documentação não foi queimada, não. Nem aqui, nem em lugar nenhum. E eles foram, através dos navios, olhando o que havia em cada lugar e não sei o que, levantaram quem eram os donos de escravos, quem eram os escravocratas, até teve um movimento meio de revolta, derrubaram estátuas, vocês devem lembrar disso. Em parte foi a partir desse programa que a UCL produziu, né? E que, de repente, seria interessante, porque aqui no Brasil tem um livro já muito antigo e difícil de conseguir, que chama Carreira das Índias, que parece chatérrimo, ele vai falando. Então, eles importaram tantas coisas, tinha tantas caixas de não sei o que chegaram e tal, e eles falam quem desembarcou. O pessoal que faz história judaica levantou todos os judeus e gente muçulmana que desembarcou aqui, que teve quantidade, né? Quantidade aqui no Brasil. Eu acho que daria para fazer, de repente, com a escravidão negra aqui. Eu acho que seria interessante. Sei lá, se puderem manter contato com eles lá, é uma sugestão. De repente, enquanto você falava, eu lembrava disso. Seria bem interessante, né? Então, é isso. Isso é da University College London e é um grupo ligado à história, são historiadores que montaram um programa, etc., e fizeram um trabalho revolucionário. É só uma sugestão, é isso. Quero agradecer. Eu preciso sair, gente, que eu vou para outra reunião. Muito Desculpe, obrigada, Cleiton, professora. adoraria te ouvir. Amei a Obrigada, Ana. sugestão. Muito Imagina, obrigada. vamos lá. Seu microfone está desligado, Lena. Eu aqui fazendo discurso de microfone desligado, muito comum. É raro, mas acontece sempre, né? Tô falando assim, a sugestão é fazer, o Marco faz a pergunta e depois a gente já passa para a apresentação do Cleiton, né? Para não avançar muito no horário. Ou, Marco, se você quiser deixar para depois da apresentação do Cleiton, abrangendo os dois apresentadores. Fala aí. Liga o microfone. Prefiro perguntar agora que é rápida, tranquila. É só uma Manda ver. curiosidade, talvez.
Primeiramente, eu quero parabenizar a Ana, né, pela pesquisa e perguntar para ela se ela tem alguma informação sobre como está sendo tratado esse tema de racismo algoritmo nas escolas de ensino básico, já que é recorrente, né, a cobrança da educação em direitos humanos nas escolas, mas muitas vezes a gente não percebe isso na prática, né? É só teoria, que é uma questão também de direitos humanos, né? Talvez. Então, Marcos, continuo pelo que eu vejo e a minha assim prática de escola, né? Foram 14 anos na educação básica. Hoje eu vou literalmente para as palestras. O racismo algorítmico não chega nas escolas. Não Eu chega. estou perguntando porque A, a, é um a tema gente, relevante, a importantíssimo. gente está aí com 20 anos da 10.639, né, que é a lei de obrigatoriedade, né, do ensino africano, cultura, né, africana nas escolas. Inclusive a 10.639, que foi o meu projeto do MBA da USP em gestão escolar, a gente vê que não tem, né? Eu pesquisei sobre essa aplicação, não é aplicada. O nosso Tribunal de Contas hoje é um dos órgãos que fiscalizam a 10.639 porque também vê pouca aplicação e mesmo tendo esse regimento de fiscalização, a fiscalização é muito pouca. E assim, eu estou dizendo assim, a 10.639 no básico, de se falar sobre racismo, de se falar sobre cultura africana, de se falar sobre brincadeiras africanas, de se falar sobre culturas, né? Então, isso já não é muito levado. Tanto que o número elevado de escolas com situações de violência por racismo tem aumentado muito. E aí entra em questões. O acesso à tecnologia. Hoje, assim, o acesso à tecnologia, nem não vou dizer nem por parte dos alunos, por parte dos professores. Nessa minha pesquisa, eu tive contato com 20 professores. Dos 20 professores, 3 sabiam que era chat GPT. E aí, até quando eu levei isso para a universidade, todo mundo, nossa, não faz parte de muitas escolas. Eu estou falando de escolas não públicas em zonas centrais. Eu estou falando de escolas em periferia, em situações de extrema violência, onde os professores são frequentemente ameaçados, onde o índice de licenças médicas psiquiátricas são altíssimos, né? Enfim, é toda uma questão que faz com que esse professor, ele próprio, não acesse a tecnologia da forma que está. Esse professor não saiba, não conheça o que é uma inteligência artificial. Esse professor, a gente tem aqui lá para ensinar, né, falar o que é um algoritmo ou a diferença de. Ainda estamos nesse ponto, né, de dizer, olha, internet é a estrutura, né? Isso aqui é a web, isso aqui é uma plataforma. Parece que isso não existe mais, mas existe. Então, chegar ao racismo algorítmico é algo muito distante. Tudo bem, Ana, obrigada. Essas realidades são assustadoras mesmo, né? A gente vê quanto trabalho a gente vai ter que fazer, né? Quanta coisa. Mas eu acho que a gente vai, como é que chama? Espalhando a palavra, né? Vamos lá, né? Passar então para o Cleito. Cleito, você está parecendo o teto da sua casa, querido. Você quer que eu projete o material? Você É pode isso? projetar? Tá, Porque eu tô com dificuldade aqui, não encontrei ele aqui, ia demorar um pouquinho. tá legal. Vou Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Acho que eu tentar aqui, peraí. Vamos ver se eu vou ter que consigo. baixar, pera. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, peraí. Acho que eu vou conseguir, sim. Tá. Apareceu ou não? Não. Procurar no computador. Pasta de apresentação. Não tá indo, não. Por algum Bom, motivo não tá indo. Compartilhar, né? é. Computador. Aí o arquivo tá aqui já. Peraí. Deixa eu ver se é isso abrir.
Não abriu. Tá, deixa que eu passo aqui, Tá. tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Compartilhar. Deixa eu pôr ele na outra tela. Não entrou? Aqui está dizendo que eu estou compartilhando e não está aparecendo. Tá Será que aparecendo, é? mas ela não tá em página Está inteira. aparecendo. Tá? Está aparecendo aí, Helena, sim. Só ampliar, professor Lê. O Cleiton, eu vou me desculpar que a Ana está me chamando para reunião. Perfeito, Depois eu assisto professor. a tua fala, tá? Mas Obrigado. parabéns aí, boa sorte. Valeu. Peraí, É tá isso? aparecendo? Tá. Pronto. Ah, agora foi. Ah, Muito bem. Então, Bom, embora a ideia seja falar sobre a diversidade na ciência, nesse caso é um apagamento e um esquecimento, a qual foi usada a ciência e a tecnologia justamente para causar, né, esse impacto psicológico, esse terror psicológico nos descendentes de gente preta, descendentes de gente africana. Então as imagens vão falar por si sós, tá bom? Pode passar, Pro. Bom, a gente começa aí com um ponto de partida no início do 19, né? A qual já havia muitos estudos, né, sobre a superioridade da raça negra, né? Eles estavam propondo isso e pegou de uma tal forma que até hoje em dia as pessoas acreditam que o povo branco é superior ao povo preto, né? Então eram ideias de hierarquias raciais, né? Canometria, né? A função era justificar a escravidão e o colonialismo. E também na literatura se destacava a literatura da Mary Shelley, né? O Frankenstein, que deixava realmente o imaginário das pessoas pensando no futuro, né? A qual apagou aí, a qual a opa. gente pudesse realmente ter escravos, né? Para poder fazer as coisas que os humanos não querem fazer, ou coisas que fossem difíceis da gente fazer ou perigosas, né? Então, essas ideias aí correlatas, né, do homem mexer com a natureza, manipulá-la e formar criaturas autômatas, né, para servi-lo já é de longa data, né, em várias culturas. Pode passar, Pro. O final da era dos autômatos, né, ele vai do século XVII, mais ou menos, até o XIX, com várias apresentações na Europa, nos Estados Unidos, mas com o XIX e o advento da energia elétrica, né, praticamente foi descontinuado, né, o conhecimento da produção de autômatos, né? Então era muito focado no entretenimento mesmo, né? A qual havia um desejo realmente conceitual de formar vida artificial, né? Então já tinham já ideias correlatas a essa possibilidade. Pode passar, Pro. O que são artefatos liminares? Artefatos liminares são artefatos que não são nenhuma coisa nem outra. No caso dos artefatos liminares elétricos, né, com característica humana, eles surgiram a partir ali do início do século XX, a partir de 1920, mas um pouco antes e um pouco depois, já existiam muitos experimentos, mais de 150, a qual você não sabia se eram autômatos ou se eram robôs. Até porque o termo robô ainda não existia, né? Ainda estava se formando a ideia do que seria um robô, né? Então, com essa popularização da eletricidade, a gente tem novos experimentos. Então, no caso, esses artefatos, aí a gente está mostrando no Televox, eles não eram nem robôs, porque eles ainda não conheciam o contexto, não eram autômatos, eles não tinham ainda o processo de automação que os robôs têm,
mas eles tinham uma coisa de robô, que era a eletricidade, e tinham também a mecânica, né, dos autômatos. Então, eles não são nenhuma coisa nem outra. Pode passar, Pro. Né? Aqui nós temos nosso protagonista, né? É um robô que foi feito com a figura de um homem preto, né? É um raciamento, na verdade, foi produzido pela Westinghouse em 1930, aí tem a patente dele. A tecnologia que ele utilizava eram células fotoelétricas, motores. Então ele falava também por meio de um filme de 16 milímetros. Né? Ele basicamente acendia luzes vermelhas e verdes, né? Ele para falar ele usava vermelha, a verde e para a vermelha no caso para ele parar de falar, né? Essa aparência que ele tinha, né, de pele escura, feito de borracha, era feito especificamente para espetáculos, né, reforçando estereótipos, né? O legado era realmente o apagamento da história resgatado depois por estudos coloniais. Então, depois desse processo, ele foi totalmente apagado, né? A própria Westinghouse apagou seus registros no seu site e raramente se encontra alguma coisa sobre esse artefato. Pode passar, Pro. Esse daqui é o Televox, né? Ele foi tido como o primeiro robô da história da ciência. Mas quem propagou isso foi a própria Westinghouse, obviamente que tinha o objetivo de criar um mito fundador, né? Então ele não era um robô ainda, mas como o termo robô era negociável na época, a maioria das pessoas tinham esses artefatos como robôs, né? Até porque surgiu também o termo robô com a peça, né? RUR do CAPEC, e aí as pessoas já falavam, já começavam a usar esse termo. Olha, o robô, era um robô, mas ele ainda não era um robô do ponto de vista científico, técnico que a gente conhece hoje. Pode passar, Pro. Esse daqui é um outro robô, né? Chamado Telelux, mesma tecnologia, células fotoelétricas, né? E você pode ver aí que ele está sendo um pouco romantizado, né? Porque como ele é um robô de aparência branca, tá do lado de uma mulher, como se ele fosse bonzinho, fofinho, uma gracinha, né? Mas na verdade já tem um intuito aí inconsciente, né? De demonstrar a superioridade, né? Que eles acreditavam que o povo branco tinha sobre o povo preto. Pode passar, Pro. Essa é a Katrina, também mesma tecnologia, controle elétrico, caso fotoelétrico, né? A função era demonstração pública para propor, né, que a Westinghouse estava nas dianteiras do futuro, né, que era uma empresa que estava olhando para o futuro, mas mesmo assim eles tentaram comercializar e comercializaram algumas unidades, né? Aí dá para você ver o valor da época e aí todo um chamariz mesmo para poder ofertar esse produto para as pessoas muito ricas lá da época. Pode passar, Pro. Esse era o bonitão da época, né? Era o Eletro, 1937, também criado pelo Westinghouse, mas já com outra ideia, né? A ideia da superioridade branca. Então, os robôs que tinham essa aparência de lata, ferro, eles eram inconscientemente como se fossem homens brancos. Então, você vai ver que na imagem você vê que ele é colocado numa posição superior, né? Numa posição de destaque. Ele falava 700 palavras, um comando de voz. Ele basicamente fazia alguns movimentos, andava e fumava. Não passava disso. Pode passar. Essa é a Bina 48. Ela foi criada pela Hanson Robotics. Na verdade, é um projeto para replicar um ser humano. Então, essa imagem, esse robô, ele é inspirado numa mulher real, né? Que é a Bina Aspen. E é o primeiro robô a cursar disciplina universitária. Então, ele já mostra um outro lado de racializar um artefato, por exemplo, né? Enquanto a gente vê o Rastos numa figura negativa, né? A gente já tem uma proposta um pouco diferente no caso desse robô. Pode passar, Pro.
Aqui é o surgimento do termo robô, né? PSRUR, a qual a palavra robô surgiu, né? Do robota, né? Que significa trabalho forçado, né? Que são seres artificiais criados para servir, né? O legado popularizou os robôs como autômatos e influenciou muito a ficção, né? Pode passar, pronto. A racialização do raças, pele escura, borracha, voz truncada, né? Tudo isso de propósito. Ele tinha uma voz meio arrastada, meio engraçada, né? E a função dele era a obediência como um espetáculo tecnológico, basicamente, né? Operado por técnicos brancos, né? Então o legado era o apagamento, né? O apagamento da força do povo preto, porque imagina na época uma pessoa preta assistindo uma apresentação dessa, ou tendo acesso de alguma forma, ela ia se sentir extremamente intimidada, né? A procurar. Eu sei que na época ainda era mais difícil de um homem ou uma mulher preta ser um engenheiro eletrônico, né? Mas mesmo assim, quantas pessoas se inibiram, né, por conta desse tipo de apresentação, por esse tipo de artefato apresentado de forma totalmente pejorativa para as pessoas, né? Meio que inculcando realmente na cabeça do homem preto e da mulher preta a sua inferioridade, né? Pode passar. Aqui é a apresentação de Theo, né, inspirada em contos europeus, a qual Theo, ou em algumas tradições Guilherme, ele atirava uma flecha na cabeça de uma outra pessoa para atingir uma maçã. Então, assim, a imagem ela é bem sugestiva, né? Você vê que realmente eles tiravam uma onda mesmo, não é, com as pessoas pretas da época, né? E isso é muito constrangedor a gente ver uma imagem dessa. Não pelo robô ser preto, mas pelo fato da forma com que ele era apresentado, né? Então, isso lógico que isso aí, essa flecha, ela não dispara, ela dispara um feixe de luz, que ao atingir a maçã explodia, porque tinha um mecanismo de pólvora por trás que fazia ela explodir, né, para trazer o grande espetáculo, né? Então, é a banalização mesmo na violência simbólica contra corpos de gente preta, né? Pode passar. Aqui é uma demonstração de como que as mídias da época tratavam, né, artefatos como rastos, que é o único, inclusive, né? Eu não encontrei nenhum outro artefato, tirando ele e a Bina 48, que tem uma racialização, né? Eu não havia encontrado. Então, basicamente, ele era chamado de negro mecânico, né? Radiocraft exaltava a aparência humana e movimentos naturais. Pittsburgh Press declarava obediência cômica, né? Como entretenimento, né? Aí tem a explicação que eu dei referente à maçã na cabeça e à explosão, né? Que era como ele era apresentado na época, né? Então, deixando um legado de violência simbólica mesmo, né? De subalternidade do povo preto em relação ao povo branco. Pode passar, Pro. O apagamento do rastros, né, se deu justamente porque em dado momento a Westinghouse, por volta de 2010, apagou todos os registros desse artefato, né? Raramente você encontra uma imagem dele na internet. Muito, muito difícil mesmo, né? E também tem um apagamento histórico, historiográfico, né, que ocorreu também até pelo fato dele ser um artefato liminar, de difícil categorização na época. Então, foi esquecido, né? Foi esquecido totalmente, tanto pelo seu produtor, né, Westinghouse, quanto pela historiografia. E aí, a partir de 2010, com os estudos de neocolonialismo, esse artefato foi resgatado, né? Então, existem alguns estudiosos, alguns acadêmicos que já estão se desdobrando sobre esse artefato para poder ressignificar essas ideias. Pode passar, professor. Então, o Rastros ficou como um fantasma tecnológico, né? Enquanto que robôs como o Televox, que foi declarado o primeiro robô da história da ciência, embora, como a gente já explicou, não foi porque era um termo negociável, culturalmente, né, pela literatura, já existia o termo robô e a definição, que era exatamente um artefato inteligente, escravo, mas que ele tinha noção de contexto, ele tinha noção das coisas,
né? Não era como esses artefatos liminares, porque eles não tinham essa característica, né, no momento. Mas aí você pode ver o romantismo, né? Ele aí representa um escravo branco, no caso, um homem branco, né? Então ele é bem bonito, arrumou até uma namorada. Então aí a gente vê, né, como que essa subjetividade mexe com a gente. Tanto com gente branca, com gente preta, com todas as pessoas de todas as etnias, né? Então quando a gente vê uma imagem dessa e vê um Rastos numa posição totalmente criminalizada e abandonada, é um negócio que deixa a gente chateado, de fato, né? Ele, na verdade, como já foi dito, não tinha muita função, falava 700 palavras, fumava e se mexia, basicamente era isso. Pode passar, Pro. Aqui uma outra imagem de um outro robô, eu não sei necessariamente que robô é esse, mas mostrando também esse aspecto, né, de romantismo, né, mostrando um robô cortejando uma mulher, né, e a gente tem uma ideia também, que é a ideia, da ideia da humanização de robôs, que é a ideia antropomórfica e a ideia do antropomorfismo. Então, quando vão fazer robô, eles levam em conta esses dois aspectos, né? O antropomórfico seria imitar a parte física humana, cabeça, ombro, mãos. E o antropomorfismo seria colocar intenções, emoções na máquina. Então, quando eles vão fazer um robô, eles geralmente levam em conta esses dois aspectos, tanto o aspecto físico do robô, quanto a ideia mesmo de intenções, de emoções, né? Que a gente aí já seria mais uma parte mais de inteligência mesmo, né? Para que o robô pareça realmente humano, né? Pode passar, Pro. Aqui é a perspectiva que as pessoas poderiam ter, né, do Rastos, né? Um ser humano de pele escura, né? O antropomorfismo, a qual no público era projetada emoções de obediência, né? Como eu falei, ele falava de uma forma entroncada, de uma forma engraçada mesmo, né? A ideia era passar realmente. Não vamos levar a sério o povo preto, não vamos levar a sério as ideias deles. E aí, nesse sentido, que a gente perde essa diversidade. Porque a ciência e a tecnologia, nesse caso, foram usados justamente como um veículo de propagar essas narrativas, né? Não é o caso, por exemplo, de um artefato é, preto, do povo africano ou preto, que tem uma ciência por trás, né? Que tem uma coisa que realmente foi apagada. Aqui é o contrário, aqui é diferente a ideia. Aqui eles usaram a ciência para nos calar, para nos humilhar, para nos envergonhar, né? Isso é realmente deprimente. Pode passar, Pro. Aqui a gente entende a agência humana, né, por meio do estudo, né, da relação humano-robô, né? Então, o ser humano ele tem uma tendência de dar agência humana a robô, não só a robô, mas a qualquer coisa que pareça humano. Então, esse caso é o caso do experimento do Handel e Simmel, de 1944, a qual eles fizeram uma simulação. Esses pontinhos representam seres humanos. Então, em vários momentos no experimento, esses pontinhos eles têm um comportamento parecido com o ser humano, seguem a trilha, eles meio que entram em atrito, se separam. Então, a conclusão que foi chegada desse estudo é que qualquer coisa que tenha uma agência, aparente agência humana, é tida pelo ser humano como humano, mesmo que não seja. Daí a gente vê toda essa história de pessoas se apaixonando por IA, né? Se apaixonando por chat GPT, né? Pessoas casando com robôs, tem casos até disso hoje em dia, né? Tem uma francesa que casou com um robô, tem um chinês que casou com um robô. Então, talvez aí possa ter uma explicação a respeito do porquê que a gente tem esse comportamento. E no caso do Rastos, isso daí é extremamente ruim, né? Porque se a gente dá agência humana a um robô, que agência a gente dá ao Rastos? A agência de servidão, de humilhação, de estar por baixo, de não ser bom o suficiente, né? Então isso é muito ruim. E quanto tempo já essas grandes corporações, a ciência, vamos dizer assim, tem usado esses elementos para inculcar no nosso inconsciente essa inferioridade,
né? Eu mesmo, às vezes eu ando em alguns lugares que eu não vejo uma pessoa preta, eu me sinto incomodado. Um dia desses eu fui no shopping Guatemi, só tinha eu ali, de preto. Mas se eu falo isso para alguém, as pessoas falam, isso é mimimi, né? Mas não é isso, é como a gente se sente mesmo em determinados ambientes, né? É como a gente se sente que não tem gente ali parecida com a gente. Então, eu acho que o fato de eu sentir isso pode ser, com certeza, é causa inconsciente, já herdada já, né? Da cultura, né? Desde que eu nasci, desde que a gente se entende por gente, a gente se entende inferior, mesmo que a gente fale que não é. Mas eu acho que já está dentro da nossa cabeça. E como lidar com isso? Como desconstruir isso, né? Eu acho que aí fica essa questão. Pode passar, Pro. Né? Aqui eu coloquei essa imagem assim, pela dificuldade de encontrar imagens relacionadas ao tema, coloquei essa imagem mais como uma crítica mesmo decolonial, né, em relação ao rastros, né? É a tecnologia, um dispositivo de poder com traços racializados, né? Função, encerrar a ideia de subserviência negra como espetáculo técnico, né? Ponto de vista estético, atualização dos minstrel de shows da era industrial. Na epistemologia, a tecnologia não é neutra, né? Ela codifica as desigualdades. E o legado seria a inovação usada para naturalizar hierarquias raciais. Pode passar, Bruno. Outra imagem também, o fato de eu não ter encontrado a imagem que eu queria, mas aí a gente vê sempre, né, nos livros, até na arte, em várias áreas, essa ideia inculcada, né, que a gente parece com macaco, que o macaco parece com gente preta. Então, tudo isso eu acho que vai entrando na nossa cabeça, então a gente já nasce já com essas coisas dentro da gente, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente entrar dentro da gente e descobrir formas de mudar essa ideia, né? De mudar nosso inconsciente, né? O nosso inconsciente que está lá dentro, porque o consciente está aqui sofrendo, né? Pode passar, Pro. A sua volta, por gentileza? Isso. Existe a ideia do Vale da Estranheza, né? De uma teoria que surgiu nos anos 70, a qual um fenômeno do Vale da Estranheza é um fenômeno que existe de pessoas que podem vir a ter medo de robô, né? Conforme ele vai se parecendo com o ser humano, a pessoa pode sentir medo, pode inclusive até surtar, passar mal, bater num robô e tudo isso, né? E aí eu coloquei aqui o Vale da subhumanidade, esse termo a gente criou assim, mesmo para contrastar essa ideia, porque a ideia que eu tenho do Rassos é que ele foi colocado nesse vale mesmo, né? Uma alternativa aqui a esse vale da estranheza, um total desconforto, realmente, né? Que a gente sente quando a gente vê imagens como a imagem do Rastos, assim, algo totalmente pejorativo, né? Então é isso. Pode passar, Pro. Desculpe. Aí aqui uma outra proposta de racialização, né? Aí fica a questão, será que o problema é a racialização, né? Ou será que o problema é outro? Porque aqui a gente tem um exemplo da Bina 48, por exemplo, que não tem necessariamente essa ideia negativa, né? Não houve uma crítica pesada em relação a ela como houve em relação ao Rastos, muito pelo contrário, né? Ela é inspirada numa mulher real e a ideia desse projeto é ela ser programada com as memórias, com as ideias, com o comportamento da sua contraparte humana, né? Então, gerar uma ideia de memória viva, não estereotipada, né? Preservar a identidade, a história e a agência negra. Então, basicamente, essa seria a ideia, a proposta dessa robô, né? A IA como espaço de resistência e amplificação de vozes. Pode passar, pô. Essa é a contraparte humana dela, dando uma entrevista, né? E é isso. Pode passar, Pro, por favor. E a diversidade na ciência, né? As lições que essa apresentação tenta deixar, né? Que a ciência deve ser moldada realmente por valores, né? Excludentes, especialmente raciais, né? Um reflexo. Criação e apagamento do raços mostram que a ciência não é neutra, né? Faltam vozes negras. A falta de vozes negras permitiu
que o designer e que naturalizava a subordinação. Então, a importância da diversidade evita a reprodução de preconceitos na tecnologia. Quanto mais pessoas tiverem de várias cores, raças, tanto na ciência, na economia, na política, as coisas vão se equilibrando. Agora, se só tem gente branca na política, ativo, com poder, nas empresas, dificilmente você vê uma Big Tech de um negro, eu não conheço nenhuma. Né? Então, assim, aí fica mais difícil mesmo da gente lutar pelos nossos interesses, né? Pode passar, acho que acabou. Conclusão. Raças, robôs, desafios da tecnologia racializada, né? O espelho e ferramenta que amplifica as desigualdades. Historiografia. Apagamento revela a seleção do que lembrar ou esquecer. Na diversidade, a ausência de vozes negras reforça estereótipos históricos. Qual a importância? Diversidade evita opressão, promove justiça epistêmica e a reflexão é: o Rastos mostra que a ciência e tecnologia não são neutras. É isso, eu queria agradecer, queria pedir desculpa pelo meu nervosismo. É a primeira vez que eu faço uma apresentação assim. Espero evoluir e melhorar mais. Mas muito obrigado. É Ótimo, isso. Cleiton, foi muito bacana. Tudo bem, questões aí para o Cleiton. O Marco quer perguntar. Oi, Marco, você está com a mão levantada aí ou não? Tá escutando? Sim, agora sim. Cleito, primeiramente, parabéns pela sua pesquisa, pela apresentação. E é uma curiosidade, será que essa humanização das tecnologias vai alcançar sei lá, um patamar de sei lá, de ser compatível com intuição, julgamento humano, essas questões? Como que tá isso? Será que porque isso é uma coisa mais difícil, né? É. Pelo que os estudos têm apontado que a gente ainda não tem a superinteligência, né? A singularidade. A gente não tem. Mas as performances dessas empresas, né, de roboticistas, eles querem vender o peixe para a gente de que o robô já está daquele jeito, que ele já tem singularidade, que ele já tem consciência. Mas eu, particularmente, acho que vai demorar bastante ainda. Inclusive, a ideia deles é até mais macabra. Muitos deles dizem que se eles não conseguirem a singularidade do robô, isso não importa. O que importa para eles é passar a impressão de que, se eles conseguirem passar a impressão de que o robô tem alma, que o robô tem consciência, para eles já vai estar sendo válido. Mas eles estão buscando o tempo todo. Essa inteligência generativa, como dizem aí, é um negócio assim assombroso, né? É assombroso. E está cada vez mais inteligente. Mas não é que é inteligente, é que tudo é cálculo matemático, né? Eles têm servidores, né, No com primeiro diversos momento, tipos. eles querem vender essa ideia, então, né? Eles querem. Se você vê, por No primeiro exemplo, momento, a querem vender essa ideia. Sofia, a robô Sofia da Hanson Robotics, quando ela surgiu, nossa, o roboticista da Hanson, David, ele vivia falando que ela tinha singularidade, que era o robô mais inteligente do mundo, até que um dia ela deu uma pane e falou que ia destruir os seres humanos. Aí o pessoal caiu de pau em cima dele. Então, assim, eles vão, esse lance de performance, pode ver, né? Pelo próprio exemplo do Rastos, né? As mídias sempre estão por trás, trabalhando para essas grandes corporações. Tanto naquela época Então, quanto Cleiton, hoje. só para fazer um complemento aqui, por trás da venda dessa ideia, eles jogam a ética na lata do lixo. Eu acredito que A ética vai sim, para a né? lata do lixo. Né? Eu acredito que sim, porque na verdade eles querem o controle, né? Eles querem o poder, né? Então eles sempre vão fingir até certo ponto que são éticos, né? A gente tem aí essas políticas de legalização das redes sociais, a gente tem já a União Europeia já tem diversas leis, né, sobre robótica, como o robô deve agir, se o robô machucar alguém, quem que paga o pato? É o dono do robô, é o robô? Então já existem
alguns caminhos, mas até que ponto isso é efetivo? Até que ponto é interessante para eles regularizarem o ponto de vista ético dos experimentos deles, né? No Brasil, então, nem se fala, se na União Europeia o negócio ainda está patinando, imagine no Brasil, né? Então, eu acho que isso vai ficar em segundo plano. Então, agora a Fabi está de mão levantada. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar o Cleiton, gostei muito da sua apresentação, fiquei feliz com as imagens que você trouxe, com a linha que você escolheu aí para pesquisar. Queria aproveitar também para parabenizar a Ana Maria, que eu não tive oportunidade de falar anteriormente, então, com certeza são temas muito relevantes, né, e que agregam muito aqui no nosso grupo. Eu queria fazer um comentário, Cleiton, você trouxe, né, diversas imagens de robô, eu fiquei muito curiosa. Agora, o que me trouxe a reflexão foi que você estava falando da questão do Rastos, né, por ser um robô negro, e aí a gente vê que hoje o robô ele é tratado como um sinal de evolução, né, de desenvolvimento, de uma coisa melhor que está por vir do futuro, e aí o robô volta a ser branco, né, talvez também trazendo essa Sim. imagem do melhoramento, da evolução, então acho que me veio assim essa ideia dessa diferença, né? Enquanto você queria usar o robô negro para você chacotear e para você dizer que era uma coisa escravizar, né? Você traz agora o robô branco como um sinal de desenvolvimento, de evolução e de melhoria. E aí depois até teve uma questão que a gente conversou tempo atrás com a professora Helena, que é a questão do robô ser branco e muitas vezes ser mulher, principalmente os robôs que fazem limpeza de casa, né? Então, por que esse estereótipo, né? Ele é conservado, ele é mantido? E aí também não sei se tem a ver com a discussão ou não, mas eu lembrei também de uma leitura que eu fiz no final do ano passado, que é do Isaac Asimov, que era o Eu, Robô. E o Eu, Robô, ele traz ele é muito atual, né? É incrível como ele consegue descrever isso lá atrás e é tão atual. E aí, quando isso é levado para a televisão, é lógico que é um recorte, é só um pedaço do livro, mas eles colocam como... Ih, travou. Ei, a Fabi travou, acho, né? Vamos ver se ela volta. Acho que eu caí, né? Repete. Então, e aí quando o Eu, Robô é levado para a TV, é feito um recorte do livro, né? Um caso só, não é o livro todo. E aí eles colocam como perseguidor dos robôs, o Will Smith, que é um ator negro, né? Então, assim, isso não É está no mesmo, livro, né? Isso não está verdade. não está descrevendo lá no livro quem é o policial. Então, são pequenas nuances, né? São detalhes que, se a gente deixa passar, acaba enfim, É cada vez verdade. mais não fazendo nada, né, para poder mudar esse pensamento estereótipo. Era só um comentário. Mais uma vez, parabéns aí para vocês. Voltem Perfeito. sempre. E hoje em dia também o robô, ele na época, a ideia que eu tenho é que eles não levavam muito a sério. Eu não digo os engenheiros eletrônicos, eu não digo as empresas, mas eu digo o povo comum mesmo. Era mesmo. Já vinha a herança do espetáculo do autômato, né? Do 17 ao 19. Eles já estavam acostumados com shows, então eles não levavam muito a sério. Hoje é diferente. Hoje eles levam a sério porque eles estão vendo realmente que o robô está tomando emprego, eles estão vendo o que está acontecendo. E fora que tem também os extremistas religiosos, né, por trás, que falam do apocalipse, aquela literatura distópica, né? Você vê hoje muito Black Mirror, você vê um monte de longas e de séries tratando essa parte distópica, que na época praticamente não tinha. Tudo era muito legal, era romântico, era bonito. Era engraçado porque não era sério, porque hoje em dia a Não, coisa tá não feia era mesmo. sério, mas era muito triste, né? Porque pega Sim, o Rastos, você olha a roupinha dele, poxa, ele é é, um trabalhador do campo de algodão dos Estados Unidos, do sul dos Estados boa, Unidos, né? é isso mesmo. Ele está lá na história do pai Tomás, né? É. E vai ser ridicularizado. Então é muito triste isso, muito triste, né? E aí você pega como é que chama a menina que é mais nova, que é do Hanson Robotics também? A A irmã, Sofia, a prima da Sofia que você trouxe aí, Bina.
a A Bina, Bina 48, sim. não é? A Bina já vem nessa coisa assim, tinha a Sofia e tem que fazer a Bina também, né? E a Bina acabou saindo, não é nada parecida com o modelo dela, né, gente? Pelo amor de Deus, coisa mais mal feita, né? Sim, E verdade. outra coisa, né? O Cleiton ele trabalhou no mestrado com a humanização do robô, né? E a gente continua também vendo um pouquinho disso. Falei, traz agora essa questão do, do, do robô e a questão da raça, né? Da racialização. E aí a gente vê, né, sei lá, na televisão, quando aparece o Globo Rural, então tá lá o robô que comanda o agronegócio, ele tem toda uma carinha sorridente, é uma tela com uma cara sorridente, não é? Então esse antropomorfismo, né, ele está aí presente, levando a ideias, né, que vão nos aproximar e ao mesmo tempo nos distanciar, né, dessa máquina. Então, precisa uma crítica muito grande em cima disso. E tem toda uma história, né, para a gente analisar, né? É isso aí. Então é isso. Agora, a IA, né, é um negócio doido, né? Porque fala em robô, vai ter que ter IA também, né? Como é que o robô vai se virar, né? Sim, E essa questão que a Ana trouxe também, de como que ele se alimenta, né? Ele se alimenta da própria IA, né? É produzido, os dados, os bancos é, de dados que ele vai, isso. são proliferados pela própria IA. Então, ele é uma inteligência super artificial, né? Onde que Sim, está, né? E aí vem a Ana e fala nessa dificuldade de você ensinar, né? De fazer o aprendizado de máquina de um jeito mais positivo. Então, acho que a gente está num dilema muito sério atualmente, né? verdade. Então, sei lá, a gente cada vez mais eu gosto, eu cito para vocês, meus alunos, né? A música do Tom Zé, que chama Tô, né? Tô te explicando para te confundir, tô te confundindo para te esclarecer, né? Então vai por aí, né? Onde que a gente vai estar? E cabe a nós. Verdade. Mais alguma questão, pessoal? Nossa, foi uma reunião que a gente vai ficar, olha, muito tempo pensando, sabe? Vai ter coisa para continuar essa discussão. A começar, né? Então, também a Ana ela vai ter a dissertação dela publicizada, né? Sempre no repositório da PUC, mas tem um artigo que ela vai lançar aí na. Já lançou? Vai ter o lançamento aí em algum momento que eu vi, no encontro do O, grupo, né? vai ter um capítulo de livro que eu escrevi com a professora Ana de grado, que é Espelho, Espelho Meu, a invisibilidade da estética negra. Então, a gente fala sobre blackfishing e essa apropriação da estética negra a partir da IA, como que a gente se enxerga, como se vê. Tá muito No bom. Já, livro A Crise da Imagem. já pus seu artigo nas referências do nosso curso de extensão que a gente está planejando aí, né? Espero logo ter uma resposta para poder passar para vocês, para a gente discutir, né? E o Cleiton aí está iniciando nesse debate, mas acho que ele está gostando da coisa, viu? É bom, né? Parabéns, Cleiton. Foi ótima apresentação. É porque a gente tem que saber o que a gente tem que fazer, né? Igual a Pró falou para mim esses dias. Ela falou: Poxa, eu já fiz tanta coisa, né? Graças a Deus e tal. Eu fiz tanto, né? Vários trabalhos, várias coisas assim. Eu me permito agora trilhar um caminho diferente um pouco, mas eu me permito a isso. Então, eu acho que essa coisa que ela sentiu, acho que todos nós temos que sentir para a gente fazer valer nossa história no mundo, né? Não É. se deixar sermos mais um. Mas olha, lá atrás teve um cara que falou disso, teve uma pessoa, né? E inspirar outras pessoas, porque é um trabalho muito de formiguinha, Não, muito. e principalmente a gente sempre ir na defesa dos direitos humanos, né? Porque fundamentalmente é isso, né? Hoje, vendo a exposição, eu pus o link da palestra para os meus estudantes, eles não conseguiram ir, mas vai ter o link da gravação, né, Ana? De hoje. Depois eu Vai passo sim. para vocês, que é sobre o letramento racial, que foi muito interessante. Ela trouxe coisas bem interessantes. Coisa assim que você tem que escutar e aprender. A gente, como branquitude, aqui tem que estudar, escutar e aprender, né? Porque
é coisa que realmente que cria, leva a pensamentos que a gente precisa desenvolver, sim, né? Vamos aprofundar e se vocês se interessarem pelo pensamento do professor Kabengele, que eu gosto muito dele, porque ele é uma pessoa bastante tradicional nessa discussão, tá? É um professor, ele tem formação na antropologia, ele é professor emérito da USP, né? E ele é congolês, ele é nascido na República Democrática do Congo, né? Então, e ele traz, né? E ele é de uma gentileza, nossa, é a pessoa assim, acho que mais de uma tranquilidade, como ele fala umas coisas tão pesadas com uma tranquilidade tão grande, né? E o texto dele vai por aí também. Quem quiser, me avisa que eu mando os textos. E eu acho interessante, viu, Ana? Porque ele vai falar, o referencial dele é um referencial que não está necessariamente nessa visão decolonial, que é destruir com tudo, então tudo, né? Então eu acho interessante também trazer a perspectiva que ele coloca, né? Que às vezes eu fico meio preocupada com essa fragmentação que se coloca, né? A gente tem que pensar assim, o que nos une na, nas várias formas de diversidade. Questão de usar inclusão, eu gostei. Ciência inclusiva, vamos nessa, certo? Um minuto. Pô, Qual que é o nome do pesquisador? quem está falando? É o Vitor. Oi, Vitor. É Kabengele Munanga, né? Na verdade, Kabengele é o sobrenome dele, viu, Ana? Porque ele é o nome congolês, vem o sobrenome antes, né? Tanto é que os filhos dele, a esposa, tudo usam o Kabengele como sobrenome. Ele tem um filho que é ator, estava naquela novela que tinha, a outra novela das 8 que teve antes dessa aí, né? O Bokassa Kabengele, filho dele. Então tem, os artigos dele são muito, muito, muito interessantes. Aí me manda aí uma mensagenzinha no nosso, eu posso pôr aqui o link no grupo, aí vocês já conhecem um pouquinho dele. Tem um que está com uma escrita esquisita porque foi gravado e transcrito só, né? Não deram um capricho, né? Mas dá para entender, não é porque é assim que não dá, tá bom? Pessoal, essa é a nossa última reunião do grupo nesse semestre. Voltaremos no semestre que vem. Podem mandar sugestões de temas, né, para a gente trabalhar com a questão da interdisciplinaridade, tomando esses aspectos da inserção dos temas sociais, culturais, artísticos e também a questão da inclusão, que isso aí é fundamental, né? Então é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, sempre, né? Tá bom? Então, espero encontrar com vocês e sexta-feira tem essa palestra aí da Amazônia, né? Da Amazônia cultivada, para a gente ter essas perspectivas aí que estão vindo. Tá? Amanhã eu ponho o cartaz e o link para não ficar confundindo, que a gente tem tantas coisas, né? Beleza? Então, Camila, pode parar a gravação.